Eu sou o professor Ferreira Júnior. Vamos para a nossa segunda aula sobre arranjo em bloco. Lembrando que na aula passada nós abordamos sobre análise melódico, harmonia, notas guias e notas básicas, enfim, notas de estruturas de acordes, não é? Nessa aula vamos dar continuidade ainda falando sobre os drop, que é uma outra forma da gente criar, vamos dizer assim, uma textura diferente, mais abrangente, utilizando a técnica de jogar determinadas notas de cima para baixo, dentro da verticalização. Vamos nessa? E eu vou aqui para o computador, vamos para a tela. Na nossa primeira aula, nós falamos sobre a aplicação das notas guias, importantíssima desse processo, né? E sobre o drop 1. O que é o drop 1? Todas essas notas que vocês estão vendo aqui na clave de Fá estavam uma oitava acima. Por exemplo, esse Dó estava aqui em cima, não é? E todas as segundas notas, contando da nota da melodia, uma, duas notas, todas as notas que nós tínhamos abaixo da primeira nota da melodia, nós jogamos todas uma oitava abaixo. E vamos aqui escutar, só para a gente lembrar da primeira aula, mesmo não utilizando a mesma melodia, mas o processo é o mesmo. Eu joguei todas as notas. Temos aí, portanto, 4 vozes, né? Nota da melodia, notas guias e notas básicas. E pegamos todas as segundas notas e simplesmente jogamos de cima para baixo. Todas as notas de cima para baixo. Ok? Vamos escutar mais uma vez esse processo? Vamos lá. Uma primeira contagem e... Muito bem. No primeiro momento, todas essas verticalizações, todas essas notas estavam juntinhas, não é? A partir do momento que eu joguei, que na literatura do arranjo em bloco chama-se drop, você joga as notas. Eu joguei todas as segundas notas a partir da primeira nota da melodia, todas as segundas notas que eu tinha de cima para baixo, eu joguei todas elas aqui embaixo, como vocês podem ver, né? Esse é o chamado drop 1. Muito embora sejam as segundas notas, mas é chamado esse processo de drop 1. O drop 2, ele considera que o 1 já é a segunda nota que vem após a nota da melodia. O drop 2 são todas essas notas de cima para baixo, portanto, aqui seria a terceira nota, que é o Fá aqui embaixo, Fá, Fá, Ré, Ré. Todas essas notas eu vou jogar uma oitava abaixo. Então, eu vou abrir aqui para a segunda voz. No entanto, são essas notas aqui. Nós iremos tirar todas elas. E jogar, obviamente, todas para baixo. Ok? O Fá que estava ali, agora virar para essa outra parte aqui. Só um minutinho. Vamos lá? Pronto. Uma oitava abaixo desse Fá lá em cima, na clave de Sol, no primeiro espaço do pentagrama, ela vem aqui uma oitava abaixo. Portanto, aqui, Fá, Fá, Fá. E eu vou fazer todo esse processo em toda a música. Vamos considerar aqui que fosse um arranjo aqui de uma música.
Ok? Vamos voltar aqui. Então, vamos para cá. Eu vou pegar agora a outra nota que não foi dropada, não foi jogada. Essas notas, Ré, eu vou tirá-las e jogá-las para baixo. Vamos lá. Pronto, o Ré estava ali, agora o Ré virá para essa outra parte aqui. Só que é uma oitava acima, pronto, todos os Rés vão ficar aí. Ou seja, eu tirei lá da clave de Sol, da quarta linha do pentagrama e joguei uma oitava abaixo. Ela veio para aí, ok? Vamos agora fazer o mesmo processo em Dó. Todas essas segundas notas. Vamos jogar. Pronto, vamos agora jogar o Si oitavada, uma oitava abaixo. Ok? Vocês estão percebendo que aqui nesse último compasso, na clave de Fá, temos o Dó e o Si que estão juntinhos. Bem, aqui não se trata, que na extremidade do acorde, não se trata de nota de melodia. A nota de melodia está aqui em cima, na clave de Sol. Ok? Então, neste caso aí, pode. Não pode essa situação aqui quando estiver com relação à melodia. Então, vejam, o som irá mudar completamente sua textura. Vamos ouvir? Só um minuto. Só um minuto. Tem uma contagem de 4 tempos e... Bem, aqui deu uma ligeira tensão nesse terceiro compasso, mas aqui é tranquilo, dá para passar. Não poderia se fosse com relação à melodia. A melodia não pode ser ofuscada, vamos dizer assim. Tá? Vamos ouvir mais uma vez? Bem, como vocês puderam ouvir, observar o processo é simples. Precisa ter esses cuidados, né? Com relação à melodia, aos acordes, às notas guias, importantíssimo nesse processo. Né? Precisamos estar atentos para as notas guias, sobretudo nesse processo. Ok? Como vocês puderam observar, eu vou agora para o quadro. Só para fazer com relação ao drop. Drop 1 e o drop 2. Né? O que eu fiz, basicamente, vamos considerar aqui, vou fazer aqui uma bolinha, outra bolinha, outra bolinha, outra bolinha. Aqui seria a nota de melodia, eu vou colocar... Aliás, eu vou fazer assim. Eu vou colocar com vermelho, o M de melodia. E aí nós temos a primeira voz que vem depois da nota de melodia, essa que considera no bloco, a primeira é essa, e depois segunda, terceira. O que foi que eu fiz? Todas as segundas notas, eu simplesmente joguei uma oitava abaixo.
Quando eu fiz isso, obviamente, essa nota saiu daqui e foi para baixo. Uma oitava abaixo. Depois, o drop 2. O que eu fiz? Aqui é o drop 1, perdão. E o drop 2 seria essa outra nota aqui, ó. Drop. O drop 1. E aqui, o drop 2. Eu vou pegar essa nota, a segunda nota, que seria a terceira, se eu considerar essa nota, a primeira voz, a nota da melodia. Mas o drop 1, ele diz que é a nota depois da melodia. E o drop 2 seria a terceira. Então, a essa terceira nota, eu jogaria também uma oitava abaixo. Uma oitava abaixo. Né? O drop 2. Então, ela sairia daqui e iria para cá. Drop 2. Então, vocês podem observar o espaçamento com relação à nota da melodia com as demais notas. Uma, ela vai ficar paradinha aqui, uma quarta voz. Mas as outras duas, elas irão lá para baixo. E vejam, o acorde, ele abriu o bloco completamente. Isso cria uma outra textura. O interessante é de você, no decorrer do arranjo, você vá criando esses gráficos, né? Ora com os acordes fechados, ora com o acorde um pouco mais aberto, utilizando justamente os drops. Esse é uma forma de você tornar o seu arranjo diferente, não é? E cada momento que você vai utilizando essas técnicas, você vai criando um som totalmente diferente dentro do seu arranjo. Esse é um processo interessante. Vamos aqui colocar mais uma vez, para que vocês possam entender, vendo aqui no computador, a tela. Mais uma vez, vejam, fazendo uma análise aqui. Nós temos o Ré, que é a tônica. Eu coloquei repetitivo porque, na verdade, eu queria explicar como proceder com os drops, drop 1, drop 2. Então, eu fiz de uma maneira mais simples. Então, eu usei a própria tônica da melodia, como melodia, né, no Ré menor 7, repeti, Ré, 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 Ré. No Sol 7, no segundo compasso, eu coloquei Sol, 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 Sol. E no compasso seguinte, eu coloquei Mi, 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 Mi. E fui, então, fazendo o processo de notas guias, coloquei, então, de cima para baixo, Ré. Depois, no processo natural, fazendo a escala a partir da nota da melodia, no caso aqui no Ré menor 7, Ré, primeiras notas guias. Então, o processo natural foi Ré, Dó. Pronto, o Dó veio primeiro. Mas o Dó estava aqui, ó, logo aqui. E o Dó não tem problema com relação ao Ré, por quê? Porque do Dó para o Ré, essa nota guia, ela tem uma distância de um tom, ou de 2 semitons. Então, pode. Se esse Dó fosse sustenido, não poderia estar aqui. Ok? Então, o Dó natural, que é a sétima desse Ré menor, eu joguei uma oitava abaixo. Estou usando a clave de Fá para melhor distribuir, né? Que é mais interessante mostrar com a partitura de piano. E o drop 2, a nota que veio depois foi um Fá, não é? Eu simplesmente peguei o Fá que estava aqui em cima na clave de Sol e joguei uma oitava abaixo. Todo esse processo eu fiz aqui no Ré menor, no Sol 7, no Dó 7+. Todo o processo. Bem, se aqui eu quisesse fazer o drop 1 e no segundo compasso drop 2, e no compasso no 3 eu fizesse o acorde fechado, eu poderia? Poderia, claro. Aqui, no primeiro compasso, eu teria uma textura de uma forma. No segundo, eu teria uma outra, completamente diferente. E no terceiro, também. É esse processo que você precisa atentar dentro do seu arranjo. De criar formas, gráficos diferentes. Né? Por quê? Porque senão o arranjo fica monótono, com aquela mesma sonoridade, por mais que fique interessante, bem escrito, etc. Mas, dependendo da composição ao qual você vai fazer esse arranjo, enfim, irá fazer essa verticalização, você pode criar uma monotonia no processo. Então, você usa a técnica dos drops
Para quê? Para justamente criar texturas no decorrer da sua peça. Eu também indico, não é? Dentro do seu arranjo, você também utiliza as notas em uníssono com outras. É muito interessante. Você pode criar um arranjo, de repente criando uma dinâmica, com uníssono, e depois há duas vozes, que a gente vai ver ainda hoje. Em nossa aula, o arranjo a duas vozes, como proceder só utilizando notas guias. Vamos já chegar a esse ponto, ok? E aqui, você pode criar uma dinâmica dentro do seu arranjo. Uníssono, depois 8 compassos em uníssono, depois mais 8 compassos com esse processo utilizando as notas guias e notas básicas, a 2, 3 vozes, a 2 vozes. Você vai criando uma dinâmica. Ora, você abre o acorde, ele em bloco normal, sem dropar, e depois você vai criando em outros compassos, mais 8 compassos, 10, 20, enfim, textura usando as técnicas do drop, em que você lança essas notas uma oitava abaixo. Essa é uma forma interessante. Isso é como pintar um quadro. Imagine vocês pintarem um quadro utilizando só uma tinta, não é? Então, o compositor é aquele que tem que trabalhar, na verdade, com uma paleta de cores. Ele precisa ter isso em mãos para ele criar texturas, né? Movimentos diferentes. E nós, compositores, fazemos isso. E são essas técnicas que nos ajudam, dentre tantas outras, mas aqui o arranjo em bloco, nós podemos utilizar, fazer essas modificações, texturas, utilizando essas técnicas. Então, analisado a melodia, o acorde, a função da harmonia, da melodia com relação à harmonia do momento, tonalidade, é muito importante isso, muito importante você escolher uma boa tonalidade para a música que você quer arranjar, para a composição, enfim. Se de repente você vai fazer o arranjo de um cantor popular que você goste, é interessante. Se você vai fazer para metais, para cordas, é importante que você saiba sobre o instrumento que você vai escrever. Os registros do instrumento é fundamental, ok? É fundamental que você saiba para que você escreva e tenha no seu arranjo uma coesão, tá? Que você deixe ali de uma forma que ele comece e termine numa região que a gente chama de brilho, ok? É muito importante saber sobre, além não só dos instrumentos, conhecer a extensão, né? Mas saber aonde você vai escrever para aquele instrumento tocar, ou aquele grupo de instrumentos, ok? Então, melodia analisada, imediatamente as notas guias e as regras básicas, né? Nos acordes consonantes, maior ou menor, as terças e sétima, maior ou menor, imediatamente, ok? Usem de maneira excessiva as notas guias, porque são elas, continuo dizendo, que vai dar para o seu arranjo movimento e qualidade. Então é muito importante que você coloque as notas guias como uma ferramenta importante para delinear todo o processo. Vou botar mais uma vez para que possamos escutar esse processo do drop 1 e o drop 2. Contagem de 4 tempos e... Muito interessante, não é? Você percebe todas as nuances do acorde, né? Isso, quem faz isso acontecer, são justamente essas terças e sétimas. São elas que vão construindo, tá? Vão construindo todo esse movimento, toda essa qualidade. Daí o fato e a importância de pensar e colocar as notas guias. Bem, eu vou sair dessa tela
e vou vir para uma outra tela. Deixe-me ver. Vou colocar arranjo, harmonização a duas partes. Nós já entendemos sobre o processo das notas guias, né? Eu tenho aqui esse exemplo a duas partes. É muito interessante. E agora vocês vão ver o quão importante é colocar as notas guias. E vocês vão ver agora a importância das notas guias nesse processo. Vejam, aqui eu tenho um exemplo. Nesse primeiro compasso, nós temos os acordes Fá7, Fá maior com a sétima menor, e no terceiro e quarto tempo, nós temos um Sol7. No segundo compasso, nós temos aí os acordes. No primeiro tempo, Dó. No segundo tempo, nós temos o Mi menor 7, Lá 7. O conhecido 2,5, não é? E nós temos depois o Ré menor 7 e Sol 7 resolvendo no Dó. Aí são harmonias em Dó maior. Vejam, vamos fazer aqui uma análise rápido para a gente entender o que o compositor fez ou quis nos mostrar com esse processo. Vamos fazer uma análise melódica com relação à harmonia. É bom lembrar que nós temos um cuidado especial com essas harmonias. Precisamos entender que essa harmonia ela vai até um determinado tempo. Então o Fá7, ele vai desse primeiro tempo, até o segundo tempo desse primeiro compasso. No terceiro e quarto tempo, nós temos o Sol 7. No terceiro e quarto tempo. É importante lembrar isso. Precisamos ter cuidado. Por quê? Porque quando a gente for desenvolver esse processo da verticalização, as notas, nós precisamos colocar as notas correspondentes ao acorde do momento. Então, veja, no segundo compasso, o Dó está para o primeiro tempo apenas. Nesse segundo tempo, nós temos aqui duas cocheias. Esse Mi menor 7 está para essa primeira cocheia. E o Lá 7, o Lá maior 7. Vejam, se eu colocar aqui, referenciar as notas guias do Mi menor 7 para esses dois tempos, nós vamos ter problema. Por quê? Porque o acorde, muito embora esteja dentro do mesmo campo harmônico, mas não vai ficar interessante. Ele não vai soar, porque alguém vai estar tocando harmonia e você fazendo outro bloco, né? Fazendo outras notas guias. Então é muito importante isso. Vamos lá. Veja, o compositor aqui, ele, nesse primeiro compasso, nós temos aí o primeiro violino e o segundo violino, né? A clave de Sol, 4x4. O Fá7, ele colocou, vejam, analisando aqui, ele colocou o Lá, que por si só já é a nota guia. Primeira nota guia do Fá7, né? Seguido de uma nota de estrutura do acorde, que é o Dó, que é o quinto grau, justo. Depois, no terceiro e quarto tempo, nós temos um Sol e um Ré, a tônica e o quinto grau de Sol 7. No segundo compasso, nós temos aí no Dó, na harmonia Dó, nós temos o próprio Dó tônica. No Mi menor 7, ele tem um Mi. E no Lá maior 7, ele tem um Sol, portanto, uma nota guia. No Ré menor 7, no terceiro tempo do segundo compasso, nós temos um Lá, o quinto grau, uma nota básica, não é? Vale ressaltar que nesse tipo de acorde maior e menor, as tônicas e as quintas, é bom lembrar, justas, são chamadas de notas básicas. E no quarto tempo do segundo compasso, nós temos um Sol 7, portanto, na melodia, uma nota guia,
o Si. E no terceiro e último compasso, vejam, nós temos uma nota básica, um Sol, no acorde de Dó. Ok? Vejam, olhando de uma maneira direta e bem objetiva, vejam que ele fez aqui no segundo violino, basicamente ele trabalhou só notas guias. Se não, vejamos. Vejam, aqui está funcionando como uma segunda melodia. É um acompanhamento. Mas vejam que ele meio que obedeceu quase os mesmos gráficos, vamos dizer assim, de notação. Mas ele utilizou somente notas guias nesse segundo violino. Ele criou quase o mesmo gráfico de acompanhamento, mas só utilizando notas guias. Veja, aqui ele colocou na melodia principal um Lá, mas aqui no acompanhamento ele colocou a outra nota guia. É importante lembrar que quando se fala em acompanhamento, é importante fazer essa diferença, ter essa diferença na escrita, né? Que você faça realmente acompanhamento. Se você está fazendo uma valsa, tente usar elementos rítmicos inerentes à valsa, ao samba, ao choro. É muito interessante. Aqui, ele usa de forma excessiva as notas guia para fazer esse acompanhamento. Veja, ele está usando aqui no Fá 7 embaixo, ele usou um Mi bemol, uma outra nota guia. Já no terceiro e quarto tempo, ele resolveu repetir, ele colocou o Fá como nota, que é uma outra nota guia do Sol 7. Já no segundo compasso, no Dó, ele colocou como acompanhamento o Mi, outra nota guia. No Mi 7, ele colocou um Ré, veja. No Lá 7, ele colocou outra nota guia, Dó sustenido. No Mi 7, ele colocou a sétima, Ré, e desceu. Vocês estão percebendo que ele vai fazendo a melodia, tentando resolver da forma mais rápida possível. E depois ele faz esse movimento aqui, de meu tom, descendo, para a sétima desse Ré menor 7. Depois, no quarto tempo, do segundo compasso, ele coloca uma outra nota guia. E terminando, portanto, no Dó, utilizando também uma outra nota guia do acorde. Vamos ver aqui como ficou interessante. Uma contagem de 4. Bem, você quando usa as notas guias nesse processo, não tem perigo nenhum de você criar tensão, de você criar, vamos dizer assim, ambiguidade. Muito pelo contrário, você reforça a harmonia, você reforça a qualidade do acorde no processo da harmonização, não é? Os blocos, eles ficam... na verdade, você evidencia dentro desses blocos essas harmonias, né? Então, veja, ele usou só notas guias aqui embaixo. Aqui na melodia principal, ele usou nota guia, usou notas básicas. Vejam, aqui ó, o Dó com relação ao Fá, nota básica. Depois foi para a tônica do acorde seguinte, notas básicas. Sol é a tônica. Foi para uma outra nota básica. Veja, ele nem se preocupou em tocar muito as notas guias, estão vendo? Ele deu 2 notas básicas, mas ele evidenciou aqui embaixo as notas guias. Percebem? E o processo continua, vejam. Ele foi para outra nota básica, Dó, tocou aqui essa outra nota básica no Mi, tocou essa nota guia e reforçou aqui embaixo, veja, ó, reforçou nota guia em cima da melodia e embaixo. Depois
Foi para o Ré menor 7, outra nota básica, o quinto grau, justo, né? No entanto, aqui embaixo ele colocou notas guias. Aqui é a sétima do Ré menor, uma nota guia. Tá vendo? Aqui em cima ele colocou uma nota guia, o Si, e aqui embaixo ele reforçou também outra nota guia. E finalizando, portanto, em uma nota básica em cima, mas evidenciando aqui embaixo, no segundo violino, nota guia. Aqui embaixo, nessa segunda linha, ele só trabalhou as notas guias. Vamos mais uma vez ouvir? Bem, como vocês puderam observar, o uso da nota guia ou das notas guias, vocês puderam observar como esse arranjo, por mais simples que seja, uma melodia e uma segunda melodia, você vê nas estruturas, muito embora duas vozes, você vê com precisão a função dos acordes. Você percebe maior quando maior, menor quando menor, e todo o processo. O movimento acontece e está acontecendo por conta das notas guias. Por mais que você não ofereça muitas notas guias na melodia, mas faça isso no acompanhamento. Ok? Quando você não faz no acompanhamento, faz na melodia. Mas é importante inserir. Importante inserir essas notas guias. Ok? E você pode, também, nesse processo, você poderia usar as notas básicas dentro desse processo. Por exemplo, ali nós temos uma nota guia, uma outra nota guia, mas poderia ter preenchido com notas básicas. Mas aqui, o compositor ele só quis demonstrar a duas vozes. Ok? O violino 1 e o violino 2. Vamos mais uma vez. Contagem de 4 tempos. Pronto. Muito simples. Fazer o arranjo em bloco não é difícil, é simples. O que precisamos ter é o cuidado desse processo. O processo da melodia para baixo. Ok? Feito a análise com a relação à harmonia, coloca-se imediatamente as notas guias. Depois que colocar na verticalização as notas guias, então vamos para as notas básicas. Ok? Vou mostrar bem. Um outro processo interessante, dentro do processo ainda do arranjo em bloco, é quando nos deparamos, dentro das harmonias, com situações como essas que vocês estão vendo na tela. Eu vou, inclusive, fazer o seguinte. Eu vou tirar bem, há situações ainda sobre a melodia quando nos deparamos com
não só com a melodia diatônica, mas também com o cromatismo. E às vezes, há situações desse tipo que nós estamos vendo na tela, né? Eu vou fazer aqui uma demonstração, né? Eu vou colocar uma oitava acima. Uma oitava acima. Pronto. Alguns alunos já me perguntaram sobre como resolver esse problema, né? Se a gente fosse harmonizar aqui, eu já vi alunos fazerem isso aqui, ó. Eu vou mostrar para vocês o que ocorre com frequência. Que, na verdade, vem. Eu tenho aqui a melodia, como vocês podem ver. A melodia, ela segue de forma cromática, Ré, Ré sustenido, Mi. Eu estou saindo de Ré natural e indo para Sol 7. Né? O que era mais comum? Se toda essa área aqui, onde está o Ré e o Ré sustenido, é Ré menor 7, o que era mais comum fazer? Isso aqui, né? Bem, botar as notas guias no processo, né? E iria complementando, né? Com as outras notas, correto? Ou seja, eu colocaria outra nota guia, aqui no caso. Fá, né? Não era assim? E de repente, o Lá, não é? Para completar o acorde, seria esse processo. Aí você me pergunta, está errado? Não, talvez não seria essa a resposta. Não seria erro. Mas esse seria o melhor caminho? Aí eu ia dizer para você, não. Vai soar interessante? Vai soar. Mas não da forma que eu irei mostrar daqui a pouco para vocês. Vamos escutar aqui o processo. Esse é o processo mais comum, não é? Acontecer. Desculpa, vamos voltar aqui. Vamos lá. Bem, e aqui no segundo compasso, com certeza, faria o quê? Colocaria o Ré, Si, de qualquer forma. Bem, vamos ver o processo em que a literatura de arranjo em bloco nos ensina. Né? Bem, o que é que eu vou fazer? O processo normal. Vejam que essa nota aqui, ela está diatônica. A nota Ré é a tônica desse Ré menor 7. No entanto, o segundo Ré está sustenizado. Tem esse cromatismo que ele quer chegar no Mi, no Sol 7, no compasso seguinte, correto? Muito bem. O que é que eu vou fazer? O procedimento da esquerda para a direita, portanto, daqui para cá. O que eu vou fazer? Colocar as notas guias desse lado. Dó. A outra nota, guia, Fá. Posso colocar uma outra nota também, que é uma das notas básicas, que é o Lá. Vou voltar aqui, botar o Lá. Pronto. Finalizei. Eu coloquei. Temos aí a nota Ré da melodia, o Dó natural, que foi a nota guia, eu coloquei imediatamente, e a outra nota guia está aqui, o Fá. E depois coloquei a nota básica de quinto grau, o Lá. Muito bem. O procedimento agora é muito simples. Vocês percebam que na melodia o Ré, depois ele sobe para o Ré sustenido e resolve no Mi. Correto?
Agora, todas as outras notas, abaixo da melodia, da esquerda para a direita, eu vou fazer o mesmo processo. Simplesmente vou criar um cromatismo com a nota seguinte. Por exemplo, aqui é Dó, vou botar então na nota seguinte, abaixo do Ré sustenido, Dó sustenido. Então eu vou colocar só que uma oitava acima. Pronto. O Lá natural, eu vou colocar aqui o Lá sustenido. Vou botar aqui, deixa eu voltar. Voltar aqui. Lá natural. Vou botar, só que esse Lá é sustenizado. Percebam que todas as notas para a direita, da esquerda para a direita, eu vou fazer o mesmo movimento ascendente. Dó natural, Dó sustenido. Lá natural, Lá sustenido. Fá natural, vou colocar também Fá sustenido. Esse Fá está sustenizado. E o Ré sustenido foi para o Mi, o Dó sustenido vai para o Ré, de Sol 7, simples assim. Deixa eu voltar aqui. Vai para o Ré, mínima, vale ressaltar aqui mínima, só que esse Ré vai ser lá em cima. Pronto, o Dó sustenido, Ré natural, Ré sustenido, Mi. Dó natural, Dó sustenido, Ré. Lá natural, Lá sustenido, Si natural. Tá aqui. Fá natural, Fá sustenido, Sol natural. Agora sim. Esse é o processo. O processo, da forma como eu mostrei anterior a esse, a melodia vai subindo e as outras notas elas vão permanecendo. Isso perde muito força, porque é só uma nota que está indo, só a nota da melodia. Na verdade, todos têm que subir juntos para dar força à melodia. Esse é o processo. Então, vamos lá. Vejam o que vai ocorrer. 1, 2, 3. Não é? Percebemos que todos foram juntos com a melodia. Se eu tivesse repetido o Ré menor 7, ficaria interessante? Ficaria, mas perde força. Porque a melodia vai sozinho e as outras notas do bloco, elas ficam, fixam, sem movimento, elas fixam. E não é legal. Quando você vai junto com a melodia, subindo cromaticamente, a coisa muda de sentido, fica mais forte, né? Você dá mais força à melodia. Então, todos, na verdade, têm a mesma força, né? Vou botar mais uma vez. Esses exemplos, vocês veem muito comumente, ou ouvem, na verdade, nas grandes big bands de jazz, por exemplo. É muito comum utilizar dessa forma. E é lindo. Isso você pode usar com saxofones, você pode utilizar com trompetes, trombones, enfim, ou juntar os metais e fazerem isso, fica muito lindo. Tem uma força tremenda. Então, quando forem pensar, mesmo nessas situações dentro do arranjo, utilizem essa técnica, ok? Sempre da esquerda para a direita. Se a melodia está subindo cromaticamente, todos têm que subir cromaticamente. Se está descendo cromaticamente, todos têm que descer cromaticamente. O gráfico é o mesmo, o movimento é o mesmo, ok? Vamos mais uma vez? São esses exemplos que precisamos, ou são essas técnicas que
precisamos saber para a gente tornar o nosso arranjo interessante, não é? Consciente, inclusive. Então, vimos que determinadas notas não podem estar a meio tom da melodia. Precisamos enxertar com as notas guias as melodias, não é? Precisamos saber que tipo de acorde. As notas guias, em alguns acordes, as notas guias são substituídas, as terças e sétimas ou sétimas são substituídas, poderão ser substituídas, né? Há tipo de acorde como o semidiminutos, em que nós temos mais de duas notas guias. O que é mais comum são duas notas guias, não é? Nos acordes consonantes, maior e menor. Nós temos duas notas guias. Mas no acorde semidiminuto, nós temos três. Então, todas essas... É preciso que nós tenhamos consciência do processo, ok? Para que a gente possa, mais uma vez, tornar o nosso arranjo mais interessante e consciente. Ok? Vamos... para um outro exemplo. Tonicização. Bem, diz ser determinada melodia ou composição que tem mais de um centro tonal, não é? Vejam, nesse exemplo aqui, que nós temos aqui, nós temos Dó maior 7 mais, temos Ré menor 7, Mi menor 7, Fá menor 7, Si bemol 7. Na verdade, em síntese, nós temos Dó maior aqui, nessa estrutura, harmonizando essa melodia. Nós temos Dó maior, Mi bemol maior, Ré bemol maior e volta para Dó maior. Ou seja, essa parte aqui é Dó, aqui é Mi bemol, aqui mais à frente Ré bemol e, por fim, Dó maior. Bem, isso é o que caracteriza tonicização, que é justamente esse conjunto de centrotonais, né, numa mesma composição. Isso é muito comum no jazz. Isso é muito comum no jazz. Achei interessante trazer isso para vocês, uma forma de a gente atentar para algumas situações, de repente, de composições que tiver mais de um centro tonal, né, como se proceder. Então, vejam, aqui ele usou, como naquele exemplo anterior, basicamente, notas guias na melodia e notas guias na segunda melodia. Gostaria de tocar, para que vocês possam ouvir primeiro, e depois a gente vai fazer uma análise do que foi feito, ok? Bem, passamos aí praticamente por 3 centros tonais, né? De Mi bemol, de Dó, Mi bemol, Ré bemol e voltamos para Dó de novo. Mas veja como é interessante o que o compositor construiu, né? Aqui, mais uma vez, no Dó 7+, nota de guia na melodia. E depois ele continua, ó, Ré menor 7, Mi menor 7, só utilizando nessa construção melódica principal, só com notas guias, né? E evidenciando esses centros tonais, né? Depois, no Mi menor, outra nota guia, percebem? Aqui, no terceiro e quarto tempo, notas guias também. Lá bemol é o terceiro de Fá menor 7, e no Si bemol 7, o Lá bemol também já é uma sétima menor. E ele vai construindo isso tudo. Aqui, ele cai em Mi bemol 7+, não é? Usando também,
na melodia, continua, notas guias. Vai aqui para Ré bemol, já em Ré bemol, ele desce meio tom, já faz Sol bemol, que é a terça bemol menor de Mi bemol menor 7. Repete o Sol bemol já como a sétima de Lá bemol. E vem e resolve aqui em Ré bemol 7+, com uma nota guia também. E ele segue. E agora voltando, vai para Ré menor 7, utilizando a terça do Ré menor 7, evidencia já no Sol 7 o Fá repete, como já a sétima do Sol 7, e resolve numa nota guia também, já em Dó 7+, finalizando. Como vocês podem ver, tanto na melodia como nesse acompanhamento embaixo, nessa segunda melodia, ele só utilizou notas guias, excessivamente. Só notas guias. Não é? Somente notas, isso é genial. Né? Só notas guias. As notas guias que ele não utilizou na melodia principal, ele utilizou na segunda melodia, ou no acompanhamento, como queiram. Vejam, aqui na melodia principal ele usou Mi, mas já na segunda melodia ele usou Si. Em Ré menor, ele usou na melodia principal a terça, e na segunda melodia ele usou a sétima, construindo o mesmo desenho melódico, o mesmo gráfico melódico. E vai construindo todo esse movimento coeso, de uma maneira fechada, hora aberta, mas só utilizando notas guias, tanto na melodia principal como na segunda melodia. E aqui, ele no Mi menor 7, ele utilizou a terça de Mi menor 7 na melodia principal e na segunda melodia ele usou a sétima do mesmo acorde. Ou seja, ele vai, durante todo o processo, utilizando ora a terça e na segunda melodia, sétima. Se na melodia principal ele usa sétima, ele usa na outra melodia terça. E vai brincando. Né? Isso é fantástico. E o efeito também fantástico. Isso nos mostra o poder, a força das notas guias no processo. Eu não preciso ter as notas básicas, ou até mesmo a tônica, ou quinta, nota de tensão, para eu fazer fluir, movimentar e dar qualidade ao processo. Né? Na verdade, quando eu uso as notas guias me dão isso. Essa força, movimento, qualidade. E é isso que a gente precisa ter nesse processo dos blocos. Não é? Então, se pode, utilize de forma excessiva as notas guias. Mais uma vez, vou colocar para tocar. Vou colocar um pouco mais lento. Está um pouquinho mais lento, para a gente sentir melhor esse processo. Está aqui em 40, mais uma vez. Genial. Ele usou somente notas guias nesse processo. Você não vê uma nota sequer básica. Não é? E você consegue ouvir toda a qualidade desses blocos. Não é? Você percebe toda a qualidade e movimento. Ele faz esse movimento. E é justamente as terças e as sétimas nos acordes consonantes. Né? No acorde sus, sétima, no sus4, do tipo sus4, sétima e quarta. No acorde semidiminuto, terça, quinta bemol e a sétima. Então, é preciso que a gente coloque,
que a gente, mesmo que você não coloque as duas notas guias, mas que pelo menos uma nota guia esteja ali, nesse processo da verticalização. Ok? Porque quando você tira as notas guias, você transforma os blocos, você acaba trazendo uma ambiguidade no processo. Então, quem irá trazer movimento, mais uma vez, e qualidade na verticalização é justamente as notas guias. São as notas guias. Ok?